Fala, torcedor! Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Fute Cearense TV no YouTube e também na página Esquema Web Ceará no Facebook. No vídeo de hoje vamos começar mais uma análise geral aí dos nossos representantes cearenses Brasil afora na disputa do Campeonato Brasileiro. Vamos falar aí de Série D com empate do Guarani, derrota do Atlético Cearense e finalmente depois de 3 derrotas seguidas, vamos falar aí de uma vitória do Caucaia que deixa a lanterna do grupo. Pela Série C, vamos falar de empates de Floresta e Ferroviário, né? Temos aí algumas impressões para falar desses dois jogos. E claro, vamos falar bastante sobre o Clássico Rei de ontem, né? Tudo que aconteceu na Arena Castelão na vitória do Ceará sobre o Fortaleza por 3-1. No final do vídeo, vamos eleger quem foi o craque da rodada dessa rodada. Então vem com a gente que está começando mais um vídeo. E para abrir o vídeo de hoje, né, nós vamos começar falando do Atlético Cearense, né? O Atlético começou muito mal o campeonato, né, a Série D, com resultados negativos, mas conseguiu fôlego e se recuperou dentro da competição, né? Entrou na zona de classificação. No entanto, a equipe parece estar perdendo forças, né, agora nessa reta final. É, Perdeu por 3-0 para o Campinense no sábado, jogo fora de casa, né? Era, obviamente, um jogo bem complicado, né? Já se esperava isso. No entanto, um placar bem elástico, né? O time entrou meio atordoado, né? Demorou para entrar na partida. Mas, apesar de tudo, eu ainda vejo o time do técnico Raimundinho com boas chances de classificação, né? Vem fazendo um bom trabalho. Tem o artilheiro do Brasil, é um grande trunfo para você ter no elenco. Então, eu ainda acredito muito na equipe do Atlético, que agora vai enfrentar o América de Natal no jogo em casa, né? Tem que aproveitar as oportunidades contra os adversários diretos para permanecer lá na parte alta. Outro que esteve em campo foi o Guarani de Sobral, né? O Guarani de Sobral me passa a mesma impressão do Atlético Cearense, né? O Guarani não teve um início ruim, né? Muito pelo contrário, teve aí o melhor início da Série D, vinha jogando muito bem e até essa rodada estava 100% em jogos dentro de casa, né? No entanto, também me passa essa impressão de estar perdendo um pouco de força, né? O time vem caindo um pouco de rendimento, vem conquistando resultados não tão bons assim, né? Por exemplo, o empate diante do Imperatriz em 1-1 no estádio do Junco. Não considero um grande resultado, o time perdeu a liderança aí no começo do retorno para o 4 de julho, mas assim como o Atlético também eu enxergo o Guarani até com melhores chances de classificação do que o Atlético, né? O Atlético está num grupo que está muito mais nivelado do que o que está no grupo do Guarani. E aí o Guarani toma o primeiro gol, né, mas mostrou poder de reação novamente, né, e o Ari Cris foi lá e marcou o gol de empate no final, chegando na reta final do jogo, né, contra o Imperatriz. E o Guarani agora tem uma missão difícil, né, porque vai enfrentar um jogo direto contra o 4 de julho em busca de retomar a liderança do campeonato. Né, e seria, nessa altura, seria espetacular ver o Guarani novamente na liderança. Eu acho que tem muita condição. 4 de julho é um bom time, né, vem liderando o campeonato, mas o Guarani faz uma boa competição, vem com um elenco bem forte, jogadores que estão se destacando, então tem todas as condições de vencer e retomar essa liderança aí no confronto diante do 4 de julho. E por último, né, pela Série D, nós vamos falar um pouquinho sobre a vitória do Caucaia, né? Depois de 3 derrotas consecutivas, né, sendo elas 2 goleadas, o Caucaia volta a vencer, vence o Souza da Paraíba por 1-0, né? O Vanderlan marcou o gol. E o time sai da lanterna do campeonato. Tinha apenas 5 pontos, vai a 8, né? O primeiro dentro da zona de classificação tem 11. Então é um momento que o Caucaia pode sonhar, né, com classificação. Mas não é só sonhar, né, acreditar. Tem que trabalhar, tem que melhorar nos seus jogos, né? Parar de perder jogos, principalmente da forma como foi contra o próprio Souza, né? No outro jogo, o time perdeu, foi goleado de 7-0. Então precisa melhorar, precisa evoluir no campeonato e quem sabe aí com essa evolução chegando, né, o time possa sonhar aí com essa classificação que parecia tão distante, agora já não parece tanto assim, né? Agora nós vamos começar a falar da Série C do Campeonato Brasileiro, né? Porque o Floresta jogou no sábado às 19 horas e encarou a Jacuipense fora, né? A Jacuipense que é o time que abre a zona de rebaixamento do grupo, né? Do grupo 1, do grupo A no caso, e fica lá dentro com o Santa Cruz, que já parece realmente bem afundado na lanterna do grupo, né? Uma diferença absurda para sair desse Z2, né? Dessa zona de rebaixamento do grupo.
mas o Floresta consegue mais um empate, né? Um resultado contra a Jacuipense fora de casa, que poderia, em caso de derrota, colocar o Floresta do Leston Júnior na zona de rebaixamento, né? O time vai lá, abre o placar, o Fábio Alves abre o placar do jogo. No entanto, o time não consegue segurar, né? Acaba cedendo o empate, já chegando na reta final do jogo e sai com um pontinho, né? Eu costumo pensar, como eu até falei em outras análises sobre o Floresta, né? Eu acho que o momento é do Floresta pensar realmente na permanência, né? É uma equipe que é caçula no campeonato, não sabe ainda, não tem experiência na competição, né? Muitos jogadores estão disputando aí o Campeonato Brasileiro Série C pela primeira vez, né? Alguns estão aparecendo bem, outros ainda um pouco mais tímidos, então é o momento para o Floresta se estruturar, né, permanecer na Série C, né, buscar aí esse acesso para a primeira divisão do Campeonato Cearense, né, já que não veio esse ano, mas pode vir no próximo. O time jogando a Série C. Sei que é difícil conciliar, né, até porque as duas competições começam na mesma época, mas eu acredito que o Floresta possa se estruturar para depois, né, começar a pensar de uma maneira mais forte no acesso. Eu acho que não é o momento ainda. É um time muito caçula, um time jovem, e é um time que tem um treinador jovem também, né? Não é tão experiente, então tá se adaptando aí ao nível da Série C. Eu acho que o Floresta precisa de um pouco mais de tempo para sonhar com esse acesso. Eu acho que no momento o principal objetivo do Verdão da Vila Manuel Sátiro seria a permanência na Série C do Campeonato Brasileiro, né? Outro jogo, né, que tivemos pela Série C foi o do Ferroviário. O Ferroviário mais uma vez empatou contra o Botafogo da Paraíba em casa, né? Jogo que, assim como eu falei do Atlético Cearense, né, a gente sabia que ia ser difícil. O Botafogo é um dos times mais organizados dessa Série C, né? Já vem aí há alguns anos que eu não posso dizer merecendo, né, mas pelo menos brigando pelo acesso à Série B. É um time organizado, que vem montando bons elencos e que sempre dá trabalho, costuma dar trabalho também na Copa do Nordeste, né? Ceará e Fortaleza, que eu diga, já sofreram bastante aí para ganhar do Botafogo da Paraíba. E pela Série C, né, o Campeonato Brasileiro, os dois fizeram um jogo lá na Vila Olímpica Elzi Cabral e acabou 0-0, né? Um jogo um pouco chato também de se assistir, né? Com baixa intensidade. O Botafogo buscando jogar no erro do Ferroviário. O Ferroviário ainda criou algumas boas oportunidades, mas não conseguiu abrir o placar, né? Eu acho que o Ferroviário, eu ainda estou esperando para ver um Ferroviário mais agressivo ainda na Série C, como eu já vi, né? Eu já vi no jogo contra o Santa Cruz, mas não manteve uma regularidade. Eu acho que o time precisa de um pouco mais de regularidade, principalmente dentro de casa, fazer o resultado dentro de casa, se quiser se classificar, né? O Ferroviário eu já vejo uma situação diferente do que é o Floresta. O Floresta precisando se estruturar um pouco mais, né? Para quem sabe sonhar com esse acesso. O Ferroviário não, eu já vejo um time mais estruturado. É um time que já está aí no terceiro ano de Série C, né? Já tem um elenco um pouco mais caro, um pouco mais forte também. E um pouco melhor, né? Nós podemos dizer. O time do Ferroviário. Mas precisa mostrar isso em campo, né? Se quiser realmente o acesso, a gente sabe como é difícil, né? O acesso na Série C. Você vê aí o Santa Cruz numa situação desesperadora da equipe, já se afundando na lanterna e encaminhando um rebaixamento para a Série D do Campeonato Brasileiro, né? O Santa Cruz, um dos mais tradicionais aí do futebol nordestino. Então eu espero ver mais do Ferroviário nos próximos jogos. Eu acho que o Francisco Diá tem condições de fazer com que o Ferroviário jogue um pouco mais ofensivo, busque mais a jogada, seja mais intenso também lá no seu campo de ataque, que eu acho que os resultados vão vir. Eu gosto do elenco do Ferroviário. Inclusive, eu gosto da maneira em que o Francisco Dias arma a equipe. No entanto, eu acho que com um pouco mais de intensidade, esses resultados poderiam ser melhores, né? No caso dos males, o menor, o empate em casa contra um adversário forte, que está lá brigando por liderança também, né? Um adversário direto. Então, dos males, o menor, um pontinho aí dentro de casa, não é um mau negócio para o Ferroviário, não. E aí, né, a gente pula da Série C para falar de Série A, porque ontem tivemos só uma coisinha chamada Clássico Rei, meus amigos. Né, o estado do Ceará parou para acompanhar aí o jogo entre Ceará e Fortaleza na Arena Castelão. Começou às 8h30 da noite, né? E a expectativa de um jogaço, né? A gente sabia, o Fortaleza com leve favoritismo, né? Por viver um momento melhor, ser o terceiro colocado, viver grande fase na Copa do Brasil. Então, o Fortaleza do Vojvoda
entrou com certo favoritismo, né? E aí nesse jogo, né, o que é que eu pude notar dessa partida, né? Primeiro, com o resultado final, né, o Ceará venceu por 3-1. Nós podemos comprovar que realmente a posse de bola não ganha jogo, né? O Fortaleza com muito mais posse, né, trabalhando bem a bola, chegando no ataque, inclusive fez um gol bem cedo, né, aos 11 minutos com o Tinga, após o rebote do Richard. E após o gol, o Fortaleza permaneceu com a posse, permaneceu criando oportunidades, mais até do que o Ceará, né? E isso realmente não levou a caminho nenhum, porque o Fortaleza não converteu essas oportunidades em gol. E ainda no primeiro tempo, o Ceará foi lá e com o Kelvin empatou o jogo em 1-1 após jogada individual do Lima, né? O Kelvin estava bem posicionado na área e empata o jogo em um primeiro tempo em que o Fortaleza foi melhor, mas o Ceará foi eficiente, né? O Ceará conseguiu, na sua primeira chegada mais perigosa dentro da área, já com 37, 38 minutos ali do primeiro tempo, o Kelvin estava lá para aproveitar e fazer o primeiro gol do Ceará no jogo. Então, 1-1, intervalo de partida, né? O Fortaleza, como eu disse, foi melhor, foi superior ao Ceará, teve chances quando estava 0-0 de fazer o primeiro antes do que fez, né? Depois fez o primeiro gol com o Tinga, teve chance de fazer o segundo. O Richard também fez uma grande partida, né? Uma ótima atuação do goleiro do Ceará, que vem crescendo muito desde a temporada passada, né? Tem que ser reconhecido aí esse ótimo goleiro da equipe do Ceará. E o Fortaleza continuou em cima, né? E o Ceará parecia estar bem perdido, né? Muitos erros defensivos, erros de passe, o time não estava conseguindo sair jogando. Eu acho que era até uma situação incômoda para o Guto Ferreira, né? Que parecia bem revoltado à beira do campo. No entanto, no intervalo de partida, o Guto realmente fez uma mudança drástica na equipe. Não mexeu nos jogadores, né? Na verdade, botou o Clebão, né, no lugar do Kelvin, o autor do gol. Apenas essa mudança, no entanto, ele mudou a postura da equipe, mudou a estratégia de jogo também. Ele passou a ter mais a bola e passou a pressionar o Fortaleza. Então o Ceará voltou muito melhor que o Fortaleza no segundo tempo, sendo mais perigoso, tendo mais a posse de bola e inclusive criando as grandes chances, né, de gol. Teve ali uma boa com o Vina, que ele acabou não pegando tão bem na bola. Mas, no geral, o jogo não foi tecnicamente o que se esperava, né? Eu acho que faltou tanto da parte do Fortaleza quanto da parte do Ceará. Acho que pelo fato de ser clássico, a estratégia o jogo ficou muito moldado ali na estratégia dos dois técnicos, né? Acabaram se batendo ali. Mas, no entanto, o Ceará, que foi a equipe mais eficiente, conseguiu virar o jogo com o Kleber, né? Uma jogada que foi revisada, né? Foi pro VAR. O árbitro de campo acabou anulando o gol, né? Marcando a falta de ataque. No entanto, o VAR foi lá, corrigiu realmente o lance que não houve a falta do Kleber. E o Ceará virou o jogo para 2-1. Naquele momento, já era um baita de um resultado, né? O Ceará jogando melhor, já merece. Não posso dizer que merecia o gol, né? Mais do que o seu rival. No entanto, era o time que estava levando mais perigo e era o time que estava trabalhando melhor a bola. O Fortaleza não dá para saber realmente o que aconteceu, né? Se foi o cansaço acumulado de muitos jogos, né? No entanto, o Fortaleza não teve a intensidade de outras partidas, né? Como contra o Bragantino, que marcou no começo, contra o Corinthians também. Foi uma equipe bem intensa os 90 minutos. Então, difícil dizer, difícil de explicar o que aconteceu com o Fortaleza. No entanto, o Ceará foi melhor, fez o segundo gol e logo na sequência o garoto Rick foi lá e fez o terceiro. Entrou muito bem no jogo o Rick, dando uma fumaça grande ali e foi agraciado aí com esse terceiro gol da equipe do Ceará no jogo. Então o jogo termina 3-1, né? Como eu disse, em tempos distintos, o Fortaleza melhor no primeiro, o Ceará melhor no segundo. E um jogo que é um resultado inesperado? Na minha opinião, não. Clássico é clássico, né? Apesar da grande fase do Fortaleza, o clássico é um jogo diferente, né? Os próprios jogadores falam isso, e é algo que o Guto falou na coletiva, né? E que o Vojvoda também costuma utilizar nas suas entrevistas pós ou pré-clássico, né? Que é a questão do detalhe. O Ceará foi o time que foi eficiente, aproveitou as oportunidades, né? Conseguiu criar as melhores chances. O Guto fez as mudanças mais assertivas do jogo, ao colocar ali o Rick, o Jorginho. O Ceará foi um pouco mais intenso e conseguiu um resultado gigantesco sobre o maior rival. Vai agora a 22 pontos, né? O Ceará é o sétimo colocado, retoma a sétima colocação que o Santos tinha tomado dele, né? Um pouco mais cedo após vencer a Chapecoense. Mas o Ceará termina aí na sétima colocação, encostadinho ali no Atlético Paranaense e no Flamengo, né? Quem sabe o
Ceará possa cavar uma vaguinha no G4 nas próximas rodadas. Por outro lado, o Fortaleza permanece com os 27 pontos na terceira colocação, né? Um grande início de campeonato. E fica a questão, né? Será que o clássico vai abalar o Fortaleza, né, para os próximos jogos? Na minha sincera opinião, eu acho que não. Eu acho que é um jogo que realmente é decidido nos detalhes, né? As duas equipes lutaram, né? Como o próprio Guto falou, foi um jogo muito disputado. E um nível, apesar de ter um nível técnico um pouco mais baixo do que a gente está acostumado a ver, mas foi uma partida em que não faltou raça e nem vontade de nenhum dos dois lados, né? As duas equipes criaram chances, o Fortaleza poderia ter virado o jogo, o Ceará poderia ter virado o jogo antes. Então, o detalhe realmente é o que decidiu o clássico. O Ceará vence por 3-1, vai subindo na tabela de classificação, agora vai enfrentar o Atlético Goianiense na Arena Castelão no próximo final de semana. E o Fortaleza volta suas atenções para a Copa do Brasil, para o confronto diante do CRB. Certo? E agora, por último, né, nós vamos eleger quem foi o craque da rodada, né? E o jogador escolhido pela nossa equipe foi o jovem atacante Rick, da equipe do Ceará. O garoto entrou no segundo tempo para marcar o terceiro gol numa jogada lindíssima, né? Fez uma jogada individual ali para cima de dois jogadores do Fortaleza, invadiu a área, tocou ali na saída do Felipe Alves e marcou o terceiro gol do Ceará, mas não só pelo gol, né? Eu acho que eu uso o critério da questão de ser decisivo, não é só o cara que entra e faz gol, é o cara que muda a postura do time, que consegue realmente dar um ar diferente do que vinha acontecendo, né? E o Rick conseguiu isso. O Mendonça sentiu um pouco a falta de ritmo de jogo, o Rick entrou no lugar dele e conseguiu suprir muito bem a saída do camisa 10, até melhor no caso, né, marcando o gol e aparecendo bem no ataque quando foi acionado, né, o jovem atacante da base do Ceará sai. O Rick tem um problema, né, a questão dele é mais a regularidade, né, um jogador que joga 2, 3 partidas muito bem, né, e você pensa, agora é o momento do Rick, só que depois ele acaba caindo, né, quem sabe com esse gol agora no Clássico ele consiga uma boa sequência de jogos, né, atuando em alto nível, que é o nível que ele sabe atuar, né, que é um jogador muito bom tecnicamente, que ajuda muito a equipe do Ceará. Então, pessoal, isso é tudo por hoje, né, um vídeo aí falando sobre todos os nossos representantes no Campeonato Brasileiro. Depois aí no meio da semana a gente pode trazer mais informações, né? Quem sabe aí sobre o desfecho da segunda divisão, né? Algumas informações sobre os times que subiram, né? Deixa aí nos comentários se você quer algum vídeo desse estilo aí. Não se esqueça de seguir as nossas redes sociais, né? Segue lá o nosso Instagram, @FutCearenseTV. A gente está fazendo aí a enquete, né? As enquetes da seleção da galera do futebol cearense. Então, quase todos os dias a gente faz enquete lá, né? Por posição, com jogadores do futebol cearense, é um quadro bem bacana que a gente está realizando. Siga também a página Esquema Web Ceará no Facebook, né? Lá você acompanha o programa Âncora de Notícias, acompanha os nossos conteúdos, todos estão lá. Então, e claro, né, não se esqueça de se inscrever no nosso canal no YouTube, deixar o like, isso fortalece muito o nosso trabalho. Isso é tudo por hoje, a gente volta aí em breve.